mas Paulo o constrói com uma roupagem helenística, grega. Esse Cristo de Paulo é uma construção teológica que reinterpreta os relatos e ensinamentos de Yahushua através de uma lente grega. Qual? A redenção, o sacrifício vicário, a divindade, tudo apresentado em termos que não eram os do judaísmo. De fato, 100% grega, porque o próprio Paulo usa como fonte de referência em todas as suas cartas a Septuaginta. Observe que, mesmo nos casos do Antigo Testamento, ele assim faz, usa a Septuaginta, não a hebraica Torá, e é fácil de ser verificado pelo uso de termos gregos e neologismos gregos inexistentes na Torá hebraica de Joshua, que estão na própria Septuaginta, e outros termos e textos criados pelo próprio Paulo de Tarso. Eu afirmo que Paulo é o pai desse segundo Adão grego. Ele, Paulo, criou essa figura central para sua nova teologia. E é essa figura, um Jesus que, na visão de Paulo, rejeita a Torá, que liberta da lei, que se torna o filho teológico de Paulo. Este Jesus é o oposto teológico e antítese do rabino judeu Yehoshua. Paulo cria uma interpretação particular da profecia do Messias de Israel, que é tudo o que ele queria que seus seguidores acreditassem. Não mais atrelados à Torá, não mais seguindo o rabino judeu Yehoshua nos termos hebraicos do próprio rabino. O Jesus de Paulo é o veículo para não seguir o rigoroso judaísmo de Yehoshua, que deu maior rigor à interpretação da Taná sem aboli-la e sem alterá-la. Deu a interpretação correta que o Eterno disse, não aquele que os religiosos da época dele estavam falando. Então o judaísmo de Yehoshua é totalmente oposto a esse filho de Paulo, que é esse Jesus anti-Torá, o segundo Adão grego koiné. A imposição dessa nova figura de Cristo, criada por Paulo como a única via de salvação, rejeitando qualquer outra interpretação, inclusive a judaica de Yehoshua, é um ato de fundamentalismo baseado na cultura cristã grega de Paulo. Lembrando que ele tinha nascimento romano. É a própria essência da ruptura fundamentalista de Paulo contra o judaísmo histórico de Yehoshua ben Yosef, José. É por essa razão que podemos, com propriedade acadêmica, dentro da minha tese iniciada no meu segundo livro, Dos Detritos aos Manuscritos, Caminho de Volta aos Originais em Hebraico, afirmar que Paulo é o primeiro Adão e pai do fundamentalismo cristão que atualmente, devido a errôneas interpretações, tem dado sustentação aos discursos e narrativas de ódio e à instrumentalização política da religião baseada neste que eu chamo de Evangelho grego de Paulo de Tarso, que se afastou, se apostatou do judaísmo de Moisés e, por consequência, do judaísmo de Yehoshua. Ele, Paulo, é o primeiro Adão porque estabeleceu o plano mestre e modelo para o fundamentalismo cristão. Sua metodologia, a reinterpretação radical de uma figura central como Yehoshua, ou de um texto sagrado como a Torá, para servir uma nova ortodoxia, é o plano mestre e modelo. Modelo para o fundamentalismo dele e de outros, que radicalizaram ainda mais as suas interpretações pessoais da Torá e de suas palavras. Vamos lá, um exemplo é Martinho Lutero. Martinho Lutero incluiu no texto grego de Paulo a palavra somente, somente pelas obras da lei.
E isso não está escrito nos manuscritos de Paulo. E com isso, Martinho Lutero criou mais uma outra doutrina chamada, abre aspas, sola fide. A primazia, fecha aspas, a primazia de revelação pessoal de Paulo sobre toda a tradição mantida por Yehoshua e ainda sobre toda a autoridade estabelecida por Yehoshua em Jerusalém, sob a autoridade de Tiago e discípulos originais, como um método para fundar uma nova verdade, é o que torna Paulo o protótipo do fundamentalismo. Paulo não foi apenas um fundamentalista cristão. Ele foi o primeiro modelo de como um movimento religioso pode ser fundado sobre a negação radical de suas origens e a imposição de uma nova verdade, entre aspas, baseada em uma visão particular. Tivemos inúmeros outros após Paulo e temos até hoje. E ele, Paulo, é o pai do fundamentalismo cristão, porque as suas doutrinas, vamos lá, a justificação pela fé, a anulação da Torá para a salvação e, crucialmente, a criação e imposição da figura do segundo Adão grego como o único Cristo, tornaram-se os genes fundamentais de grande parte do cristianismo posterior. A exigência de que essas doutrinas fossem inegociáveis e exclusivas é a própria essência do fundamentalismo de Paulo. Se discordar dos seus ensinamentos, Paulo afirma que é anátema, esquecendo que ele mesmo é o anátema dos ensinamentos judaicos de Yehoshua, que você conhece como Jesus. Essa redefinição de Cristo e da salvação, de forma que demandava uma rejeição explícita do judaísmo original de Yehoshua, pavimentou o caminho para o dogmatismo e o exclusivismo, que, infelizmente, caracterizam o fundamentalismo cristão ao longo da história, criando o dualismo bíblico de abre aspas, nós e eles, fecha aspas, onde Paulo diz sobre eleitos e não eleitos, ali jamais imaginado, e dito pelo próprio judeu Yehoshua nos seus ensinamentos aos seus discípulos originais. Consequências históricas. As consequências históricas dessa evidente ruptura paulina e da emergência desse fundamentalismo inicial são profundas. Em primeiro lugar, houve a criação de uma nova religião. O abandono sistemático dos elementos judaicos e a redefinição de Cristo por Paulo, com roupagem grega, resultaram em um movimento religioso fundamentalmente separado e diferente do judaísmo de Yehoshua. O cristianismo, como se desenvolveu, é o fruto direto dessa ruptura paulina. Segundo lugar, essa ruptura levou à perseguição e distorção dos ensinos originais. As comunidades que seguiram a visão paulina acabaram por marginalizar e, em muitos casos, perseguir aqueles judeus que mantinham os ensinamentos originais de Yehoshua, rotulando-os pejorativamente de judaizantes. A mensagem judaica autêntica de Yehoshua foi eclipsada pela visão paulina do segundo Adão grego, tornando-se a narrativa dominante e, em grande maioria, em grande medida, distorcendo a honrada memória do rabino judeu Yehoshua, que viveu e ensinou na Galiléia.